Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou advogada e professora. Vou acompanhar vocês na matéria de rotina Ei, jurídica. você consegue me ouvir? Você pode, Estou te ouvindo, mas está falhando. consegue me ouvir, Natália? Pode começar. Estou te ouvindo, mas está falhando. Você está me ouvindo? Júlia? Natália, agora você consegue me ouvir? Ainda está cortando? Está cortando um pouco, mas eu consigo te ouvir. Você pode começar. Tá, ok. Obrigada. Pessoal, boa noite. Meu nome é Natália, eu sou advogada e professora. Já trabalhei há um tempo, já trabalho há um tempo no ambiente escolar e gosto muito, inclusive. Vou acompanhar vocês na matéria de rotinas jurídicas, dentro do curso, né, Serviços Jurídicos. Para a gente começar, eu quero trazer um pouco para vocês, para a gente começar a pensar na importância que tem a postura e também a pessoa do advogado na nossa no nosso país, né, na nossa comunidade, nos lugares onde a gente está. Essa importância, ela não é, às vezes a gente brinca, né, tem algumas pessoas que falam assim, não sou advogado, sou um réis mortal, mas isso, às vezes, em tom de brincadeira, mas não que nós sejamos mais importantes ou imortal. A questão aqui é que a gente está falando de pessoas que vêm para trabalhar, fazer com que funcione a ordem das coisas. E esse é o papel, essa é a função, de fato, do advogado. Tanto que, se a gente parar e abrir a nossa Constituição, no artigo 133, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela vai dizer assim: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestação no exercício da profissão nos limites da lei. Ou seja, dentro da nossa Constituição, lá no artigo 133, quando o legislador ele começa a falar sobre advocacia e defensoria pública, ele fala que precisa da presença de um advogado para que a justiça, digamos que, funcione. É claro que, se eu precisar, se eu quiser, eu posso, né, em algumas demandas, em algumas situações, dar sequência em um processo sem advogado, eu posso. Por exemplo, na Justiça do Trabalho. Eu posso, eu mesma, Natália, sem ser advogada, eu vou chegar lá na Secretaria da Justiça do Trabalho e vou falar, olha, eu quero entrar com uma ação com o fulano de tal, contra a empresa fulano de tal. E aí eles vão anotar todos os meus contatos, eles vão colocar lá como se fosse uma inicial, a gente fala reduzir a termo, né? Isso acontece tanto nos juizados quanto na Justiça do Trabalho. É importante a gente lembrar que isso é possível, mas só será possível em ação que não ultrapasse 20 salário mínimo. Então, imagine que eu trabalhei na empresa 5 anos, eu nunca recebi 13º, nunca recebi férias, nunca recebi nenhum real de horas extras, e eu sempre fazia horas extras, nunca um monte de direito, que vai ultrapassar lá 70 mil reais. Neste caso, eu preciso contratar um advogado. A nossa Constituição ela vai falar que o advogado é indispensável à administração da justiça, para que as coisas funcionem e corram bem. Isso até é importante, porque eu tenho um caso de uma cliente que ela comprou, ela revende, né, aqui em Uberlândia, ela revende fones de ouvido.
né, nessas lojas de eletroeletrônica. Ela comprou de uma determinada loja 20 fones de ouvido. A loja embalou e mandou. Entregaram em outra cidade para uma pessoa que ela nunca ouviu falar, no endereço completamente diferente. Ela foi lá, reclamou e entregaram de novo no lugar errado. Ela foi e solicitou o reembolso, que nunca foi feito. Ela, então, né, se sentindo lesada, resolveu procurar a justiça, mas ela não foi através de um advogado. Ela foi lá no juizado especial civil e ela falou: olha, eu quero entrar com ação, eu quero fazer uma atermação, neste caso, sem advogado. O pessoal da secretaria anotou tudo bonitinho, colocou lá as informações dela, colocou o que eram os pedidos dela, colocou o dano moral que ela pediu, e beleza. Entrou com ação. O que aconteceu? A primeira audiência, eles não conseguiram citar a empresa. Então, na primeira audiência, a empresa não compareceu. Na segunda audiência, eles conseguiram citar a empresa. No entanto, houve uma falha de comunicação entre a minha cliente e a secretaria, e a minha cliente não participou da audiência. O que aconteceu? Contumácia. Quando eu entro com um processo, e se eu deixo de aparecer na audiência, digamos assim, eu levo a chamada contumácia. Isso quer dizer que o juiz ele vai, inclusive, me fazer pagar um valor por aquela conduta que eu tive de acionar a justiça e não comparecer quando me era devido. E foi o que aconteceu, inclusive, com a minha cliente. Ela ficou sem os fones, ela ficou sem o reembolso e ela ainda teve que pagar mais de R$ 450, eu acho que foi 400 ou 650, eu preciso verificar direitinho depois, porque ela não compareceu à audiência. E aí é que tá. Se ela estivesse acompanhada de um advogado, ela não teria chances de perder essa audiência. Porque o advogado, um dos papéis do advogado, a gente vai ver mais para frente, é falar com o cliente dele, olha, notificar, tal dia nós temos audiência, você precisa comparecer com trajes, né, de um ambiente forense para estar na frente do juiz. É importante que você chegue tantos minutos com antecedência. Precisa ou não precisa de testemunha nesse caso. O advogado ele vem para cuidar da administração dessa justiça, né? Que pode a determinado momento estar ao meu favor, mas a determinado momento pode não estar ao meu favor. O importante é que o advogado ele cumpra esse papel, né, de trabalhar pela parte na qual ele está defendendo, ele cumpra esse papel de zelar pela justiça, para que a justiça seja feita. É claro que o advogado, ele pode ser completamente parcial, porque se eu estou defendendo a minha cliente, eu estou zelando pelo interesse da minha cliente, diferente, é claro, do juiz, que o juiz ele precisa ser imparcial, tá? Ele vem para dar uma sentença com base nos fatos que as duas partes apresentam e respaldado na lei que ele tem ali para aplicar as suas condenações, certo? O juiz, então, ele vai ser sempre imparcial. E é por esse motivo que, às vezes, em alguns casos, o juiz ele se torna suspeito, tá? E ele não pode dar continuidade nesse processo que ele é suspeito. Será designado para que outro juiz o faça, certo? Ok, entendemos então quem é o advogado, né? Como, para que existe a figura do advogado. E a nossa Constituição, inclusive, se baseia nisso. A
A advocacia hoje, né, esse núcleo, essa classe de advogados, nós temos um órgão da advocacia, que é a OAB, tá? A Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os advogados que possuem OAB, mesmo que esteja suspensa, mesmo que esteja inativa, vão ter esse registro dentro da Ordem dos Advogados da OAB, do Brasil, dentro da OAB, certo? E por que isso? Para eu conseguir, para eu não, né? Para que a organização pública, para que as entidades, né, públicas, elas consigam controlar a quantidade de advogados que existem e também para identificar. A gente tem visto aí, nós advogados temos passado dificuldades com relação a isso, em razão da quantidade de golpes do falso advogado que vem acontecendo. Pessoas que se recorrem, né, ao fato de os atos serem públicos, que a gente vai ver mais para frente também, qualquer processo que uma pessoa entrar que não estiver falando sobre alimentos, guarda, casamento, violência doméstica, esses processos que eu citei serão em segredo de justiça. Agora, os outros não serão em segredo de justiça. Uma ação de cobrança, uma ação de indenização, um reembolso, dependendo da ação penal, ela não vai ser em segredo de justiça. Os advogados, eles entram no sistema, eles pagam por um sistema para ter acesso aos dados dos clientes e entrar em contato aplicando inúmeros golpes. Inúmeras pessoas já perderam aí muito dinheiro, já tiveram muito prejuízo em razão, né, de ter passado por esse golpe. Então, a OAB, ela vem para, além de trazer uma forma de controle das autoridades, digamos assim, é a forma com que as autoridades vai controlar, ó, esse é advogado, esse não é advogado. É como se eu olhasse, por exemplo, para o núcleo da medicina. Quando eu olho para o núcleo da medicina, as pessoas têm um CRM, que vai falar, ó, esse aqui é clínico geral. Não, esse daqui, ele é especialista em oncologia, esse aqui é especialista em obstetria. Isso é acompanhado, né, é claro, por autoridades, com base no CRM, no Conselho de Medicina, tá? A OAB também traz, né, essa facilidade de organização para contagem de quantos advogados e também, além disso, para falar advogado, aqui, porque inclusive é um livrinho, vai falar advogado. Aqui está falando tudo o que você pode e o que você não pode fazer. A OAB, o estatuto da OAB, ele vai mostrar para o advogado, vai falar, dentro dessas linhas, você pode. Se não tem nessas linhas, você não pode. Ou, se aqui te proíbe, você não pode. Ele vem para direcionar como que vai ser a postura do operador do direito. Baseado em que vai ser a conduta do operador de direito. E é claro, gente, que eu falei para vocês, mas né, no início, que o advogado ele goza de algumas liberdades dentro do exercício da sua profissão. O advogado, por exemplo, ele não vai poder ser preso sem que alguém da ordem dos advogados das prerrogativas seja notificado. Inclusive, o advogado pode até requerer que o delegado de prerrogativas acompanhe, esteja lá para acompanhar essa prisão, né? Por quê? Como a gente trata e a gente cuida de coisas muito sensíveis, digamos assim, o advogado, ele cuida de problemas, né? Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu só te trago problema. Eu só falei, minha filha, fica tranquila. Porque o advogado, ele lida com problemas o tempo todo. Essa é a nossa rotina.
é cuidar e ajudar as pessoas a saírem dos problemas. Mas a questão é que chega para mim o Joãozinho, que bateu o carro e o cara não quer pagar o carro dele. Chega para mim o Sebastião e a Joana, que querem separar, não aguenta mais ver a cara um do outro e estão desesperados. Chega para mim a Joana Aparecida, outra Joana, que precisa receber a pensão do filho dela. E naquele momento, tanto o Joãozinho quanto o Sebastião, mais a Joana e a outra Joana, eles estão completamente inundados por aquele problema, a ponto de, às vezes, perder a facilidade de raciocinar, né? E o advogado, ele vem, às vezes, para trazer uma luz e direcionar. O advogado, ele atua com uma constante, né? Com constante direcionamento. Olha, aqui a gente vai fazer de tal forma. Aqui a gente vai partir de tal princípio. Olha, você vai tomar tal postura, você vai procurar a polícia, você vai fazer um boletim de ocorrência, nós vamos entrar com ação, ou então a gente não precisa entrar com ação nesse caso, a gente consegue resolver de forma extrajudicial, sem entrar com ação. O advogado, ele vem e ele faz isso, né? Então, eu vou precisar direcionar o advogado para que ele também não atue e ele não saia daquilo que lhe é devido, né? Ele não se perca no meio de todas essas informações, no meio de todos esses problemas. Por isso, então, eu tenho o Código de Ética da OAB, tá? O Estatuto da OAB, que vai direcionar o advogado com base no que e como ele deverá atuar. E uma coisa muito importante quando a gente fala da advocacia é que, além de o advogado ter que estudar o resto da vida, porque hoje a gente tem uma legislação que está vigente, tem validade, às vezes amanhã a gente já se depara com algo completamente ultrapassado, que não faz sentido nenhum dentro da nossa realidade mais e precisa ser mudado. Ou, de repente, eu trabalho com uma coisa que está funcionando muito bem e a legislação ela é alterada e eu preciso me adaptar àquilo. Então, o advogado, ele está sempre estudando, ele está sempre, né, em consequente transformação e conhecimento. Além disso, é importante a gente entender que o advogado, ele vai ter uma interdisciplinariedade, tá? O advogado, ele vai ver, inclusive, durante o curso, matérias como sociologia, antropologia. Isso é para quê, gente? Para que eu entenda o funcionamento da cidadania, o funcionamento da sociedade, o funcionamento das pessoas. O advogado também vai ver bastante sobre língua portuguesa, sobre psicologia, né? E eu, às vezes, brinco bastante que o advogado, ele é um psicólogo, né? Quantas das vezes a gente se depara, eu falei para vocês que a pessoa só enxerga o problema dela, e você, às vezes, precisa dar uma esperança para aquela pessoa e mostrar para ela, olha, não precisa se desesperar, não precisa entrar nesse buraco, porque a gente vai conseguir resolver isso, certo? E, além disso, né, o advogado, ele lida com questões de economia, ele vai ver sobre questão de teoria geral do Estado, ele passa, além das matérias que ele vê e que ele vai acompanhar específicas do direito, ele vai passar por inúmeras disciplinas. Por isso que eu falo que o advogado, ele tem uma interdisciplinariedade muito grande. Ele vê vários conteúdos, ele conhece vários aspectos e ele precisa disso, né? Às vezes eu até brinco que, de vez em quando, assim, eu estou fazendo alguma piada, alguma coisa assim, alguém fala assim, nossa, mas a advogada... É que, às vezes, a gente só quer brincar um pouco, se distrair, mas a sociedade, né, às vezes nos pede isso, pede uma postura diferente, um conhecimento mais apurado, né? Então,
o advogado ele vai precisar, digamos assim, fazer ter esse domínio, né, de vários conteúdos, de várias áreas, para que ele se consiga se desenvolver, crescer e adiantar, né, em alguns momentos, muito o lado dele na parte específica. Gente, o que que acontece? Falando então da estrutura, né, da questão escola, da questão faculdade, durante o período ali do ingresso do futuro advogado, ou do bacharel, né? Porque o que que acontece? Quando uma pessoa ela ingressa na faculdade de direito e ela, após os 5 anos de graduação, ela pega o seu diploma, ela não se torna, consequentemente, um advogado. Falei para vocês lá com relação à importância do advogado, né, dentro da sociedade, mas é importante a gente saber que 5 anos de direito não vai te fazer um advogado. Você precisa, né, passar por 2 fases na prova da OAB. A primeira fase, você vai se deparar com 17 disciplinas, salvo engano. É isso mesmo. Direito do consumidor, direito civil, direito do trabalho, direito tributário, direito ambiental, são muitos. Nesse primeiro momento, é uma prova de múltipla escolha, com 80 questões, e você precisa acertar no mínimo 40. Acertou 40, está aprovado na primeira fase. Foi para a segunda fase. A segunda fase trata-se de uma prática, digamos assim, do dia a dia do advogado. A segunda fase, eles vão contar uma historinha para a pessoa que está lá fazendo. Eles vão falar, ó, o fulano estava na empresa trabalhando, veio uma máquina e o atropelou e ele morreu. Essa máquina que atropelou ele estava com o freio danificado, sem manutenção, e tarará e tererê. A esposa dele, a Mariazinha, ficou desamparada, não recebeu nada da empresa, e você, na condição de advogado, o que faria? Que peça você usaria neste caso? Você vai fazer uma reclamação trabalhista, é claro. E aí você vai falar, endereçar a peça, para qual juiz que é, qual juízo que é, qual comarca que a pessoa trabalhava. Você vai colocar todos os dados de quem está entrando com a ação, você vai colocar todos os dados da empresa, e aí você vai falar todos, contar a sua historinha e falar os seus argumentos, contar a sua historinha e falar os seus argumentos, para no final você colocar todos os seus pedidos. Eu contei essa historinha, dei esse argumento, eu quero tanto. Contei essa historinha, dei esse argumento, eu quero tanto, certo? Então, funciona dessa forma. Se você não for aprovado na primeira vez que você fizer a segunda fase, você já passou na primeira, você vai fazer a segunda fase pela primeira vez. Se você não for aprovado, você pode ter uma nova tentativa. É claro que você precisa pagar, né, uma nova taxa, mas você pode, sem precisar fazer a primeira fase de novo, você tem mais uma tentativa. Se você não passar na segunda tentativa de fazer a segunda fase, você vai voltar para a primeira fase de novo, tá? É assim que funciona. Por isso que, às vezes, a pessoa faz tantas vezes a prova da OAB. E, assim, gente, é realmente uma prova cansativa, uma prova extensa, extremamente pesada, psicológica, é uma loucura. Não é fácil a vida do advogado, não, porque só de passar nessa OAB já é uma benção. E aí, depois que o advogado, então, termina os 5 anos, ele vai e faz essa prova, pode ser advogado. Ótimo, ok. Precisa fazer toda a regularização com relação ao número da sua carteirinha, né, da OAB, e você vai pagar, o advogado vai pagar uma taxa ali anual, de média de até um salário mínimo, para, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, para manutenção desse número de OAB, né? Com isso,
descobrir quem vai ser o advogado, o que eu preciso fazer para ser advogado, eu disse para vocês que se eu precisar entender, analisar e respaldar a conduta do advogado, eu vou precisar olhar para o estatuto da OAB, né? Então, imagina que eu estou fazendo uma propaganda da cetona tal, e eu quero, e eu na condição de advogada, eu quero, né, colocar um monte de acetona espalhada pelo meu escritório. O estatuto da OAB vai falar para mim que isso não pode. O estatuto da OAB vai falar para mim que eu não posso fazer propaganda. Eu posso, né, fazer um marketing, mas sem um viés de vendas, né? Eu não posso ultrapassar alguns limites, digamos assim. Eu posso fazer algo informativo, por exemplo. Tenho lá o meu Instagram, eu tenho. Como advogada, eu posso colocar lá questões informativas, tirar, né, como se fosse um tira dúvidas, mas eu não posso colocar aquele botãozinho lá embaixo. Está precisando de um advogado? Clique aqui. Ou então falar, você está passando por um problema com o genitor do seu filho. Entre em contato comigo que eu vou resolver para você. O advogado, ele não pode fazer esse tipo de propaganda, tá? E também não pode se vincular a outra atividade, a não ser, é claro, a função de professor. Se vincular a outra atividade no sentido de que, por exemplo, o meu marido, ele é contador e eu sou advogada. A gente vai e monta um escritório de contabilidade e advocacia e coloca lá advocacia contábil. Nos procure, entre em contato conosco. Não posso. Inclusive, mesmo que a gente tenha lá uma do lado do outro, um do lado do outro, duas portinhas, eu não posso falar assim, não, a gente tem aqui o contador da nossa confiança, ele já vai resolver. Não, a pessoa precisa ter autonomia de escolher, por exemplo, caso ela precise um outro contador, né, de sua confiança, certo? O bacana, né, que se fala muito sobre, é que o advogado, ele tem o chamado leque de possibilidades, né, em que algumas pessoas, por exemplo, não gostam de determinadas áreas ou não tem uma certa afinidade. Eu, por exemplo, não atuo em direito tributário e direito criminal, porque não tenho afinidade e não acho que eu vou desenvolver, às vezes, ali um papel de qualidade, não vou conseguir, né, desempenhar a minha função de forma satisfatória para o meu cliente. E eu acho que é isso que mais vale, né? É importante que o meu cliente saia satisfeito. Então, a gente vai ter inúmeras áreas. Eu vou ter o direito civil. Eu brinco que o direito civil, ele é a historinha da pessoa que nasce, cresce, ela atinge a maioridade, começa a trabalhar, ela se casa, tem filhos, divorcia, tem uma empresa, fecha a sua empresa, depois ela morre e deixa herança. Então, assim, o direito civil, ele vai atuar sobre tudo isso. Ele vai falar sobre questão de compra e venda, ele vai falar sobre questão de herança e sucessão, ele vai falar sobre questão dos atos da vida civil, sobre o nascimento da pessoa, qual que é a teoria no Brasil, como que funciona, vai falar sobre dano moral, sobre indenização, vai falar sobre basicamente tudo. O Código Civil, ele serve de base para inúmeras áreas do direito brasileiro. Por isso que muitas das vezes, por exemplo, o direito do trabalho, apesar de possuir um microsistema, né, que é a Justiça do Trabalho, tem a CLT, que é a legislação de base para a Justiça do Trabalho, eu vou, em alguns momentos, me recorrer ao Código Civil, tá? Porque lá
basicamente vai falar sobre tudo que eu preciso para atuar e para, né, defender os interesses da vida civil. O direito penal, basicamente, a gente vai vincular a crimes, tá? Crime contra a administração pública, crime contra um civil. E aí a gente tem inúmeras possibilidades de crimes, né? A gente tem de tanto um homicídio quanto a um cachorro que fugiu e atacou a pessoa que estava atravessando a rua. Um homicídio doloso, quando eu tenho intenção, até a pessoa que está atravessando a rua, o cachorro sai e ataca a pessoa e machuca a pessoa. Dentro de tudo isso, a gente vai ter crimes, né? Os crimes, inclusive, eles também podem ser reparados, tá? De forma civil. Então, às vezes, a pessoa ela pode até receber ali uma condenação criminal dentro do direito penal e também ter um processo civil independente. Porque quando a gente fala do direito penal, a pessoa ela vai reparar esse dano, né? Porque a condenação ela vem para, digamos, trazer uma reparação ou uma característica pedagógica, né? Olha, você cometeu esse crime, você não vai fazer isso mais, porque você vai pagar por isso de tal forma. O direito penal, ele vem, digamos que, com um caráter pedagógico, né? Ele vai colocar uma pena por aquilo. Que pode ser, né, uma detenção, uma reclusão, às vezes você fica preso em liberdade semiaberto, ou às vezes você pode prestar serviços comunitários, pode ter que prestar serviço comunitário, às vezes você vai para um albergue, às vezes você vai ter que pagar algumas cestas básicas para determinada entidade. Isso daí, gente, vai ser para questão de filantropia mesmo, tá? Todos esses pagamentos, eles vão, né, eles são direcionados para cunho filantrópico, certo? Direito trabalhista, direito previdenciário. O direito do trabalho, o direito trabalhista, o advogado ele vai, né, direcionar e cuidar. Por quê? Eu tenho, dentro do direito do trabalho, dentro do direito previdenciário, dentro do direito do consumidor, a parte, também nas outras áreas, mas aqui eu tenho a parte ativa e a passiva. Além disso, eu vou sempre ver dentro dessa relação duas pessoas. Mas em dado momento, uma delas vai estar extremamente vulnerável. No direito do trabalho, quem é vulnerável? É o trabalhador. Por quê? Porque ele não detém o conhecimento, ele não detém a documentação, ele não detém o poder. Ele vai precisar de alguém para direcionar ele e falar: olha, isso daqui está errado. Não, isso daqui não está certo. Né? Gente, isso acontece e é muito sério. Às vezes a pessoa vai lá e assina um negócio e não sabe nem o que está assinando direito. A empresa simplesmente chega e fala: olha, eu preciso. Fulano falou que você tem que assinar isso daqui. Ah, o que é? Não sei o quê. Desconversa, a pessoa assina e vai embora. Às vezes ele assinou uma alteração no contrato que ele não sabe o que está acontecendo. Então, o direito do trabalho, o advogado dentro dessa área, ele vai atuar para, né, cuidar dessa disputa, também para proteger a parte hipossuficiente, que é o empregado, e direcionar e orientar as empresas para que não faça, né, nada errado, nada dentro que é fora da lei, nada que vai prejudicar ou atrapalhar o andamento da empresa, né? São as chamadas assessorias e consultorias jurídicas, que só pode ser feito por um advogado, tá? Quem não é advogado não presta consultoria e não faz assessoria jurídica, certo? O direito tributário, né? E aí a gente vai ter muito, vai ver atuando muito, né? No próximo ano de 2026 até 2032, porque nós temos aí a reforma tributária, que vai ser de forma, digamos, progressiva.
A reforma tributária começa agora em 2026 e encerra somente em 2032, e nós teremos inúmeras alterações. Nesse caso aqui, o advogado ele vai atuar, né, às vezes em conjunto com o contador, ou direcionando e até defendendo as empresas ou as instituições para que não pague dívidas além com relação a imposto, tributo, e às vezes até para conseguir um parcelamento, né, uma negociação facilitadora, tanto para as empresas quanto para as entidades, certo? Direito eleitoral. Dentro do direito eleitoral, eu vou ver o trabalho do advogado para garantir, além de trazer uma segurança, mas garantir com que os resultados sejam legítimos. Fazer com que as informações que são passadas para a população sejam verídicas. É claro que, assim, não estou falando, é porque o povo está burlando, está roubando. Não, em alguns momentos, né, além de máquinas serem falhas, a gente sabe que tem muitos casos em que as pessoas tentam burlar o sistema. O advogado, ele vem, e o advogado, inclusive, se for um advogado de algum partido, ele vai prestar conta de tudo, ele vai, né, se responsabilizar por inúmeras situações, mas além disso, a gente vai ter, dentro desse sistema, né, advogados para trazer uma certa segurança para os atos. O direito empresarial. O direito empresarial, ele está vinculado também ao direito do trabalho, ao direito econômico. Eles vão, em alguns momentos, na verdade, quase sempre trabalhar juntos, tá? O direito empresarial, ele vai cuidar da questão de contrato social, abertura e fechamento de empresa, massa falida, análise de contratos e etc. É claro que eu posso ter um advogado que atua na área de empresarial e um advogado que atua na área trabalhista, e posso ter uma pessoa que atua nas duas áreas, tá? Que faz ali essa assessoria e consultoria jurídica de forma unificada. O direito ambiental, e aí aqui a gente tem um direito que ele é indisponível, é um direito da sociedade brasileira, tá? O direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito meu, é um direito seu, é um direito da nossa sociedade, é um direito da população, tá? Do mundo inteiro, na verdade. Então, o que que acontece? Ele aqui, o advogado que atua na área do direito ambiental, ele vai estar atento a várias legislações CONAMA, ao CISNAMA, né, que é um sistema ali que orienta essas legislações e que fiscaliza, né, o desenvolvimento de empresas para que não tragam muitos impactos. Então, o advogado ele vai cuidar para acompanhar laudos, se as licenças estão ok, se o crime que tal entidade falou que o fulaninho cometeu, de fato, né, isso aconteceu. Então, o advogado ele vem e ele atua nessa defesa, tá? Da população ou até do particular, se for, por exemplo, um crime cometido por determinada empresa ou determinada pessoa, sei lá. Imagina que eu fui fazer pamonha para uma grande quantidade de pessoas e fui acender um fogão perto de um córrego, derramei um monte de gasolina no córrego, cometi um crime ambiental. Isso precisa ser analisado, né? E às vezes eu, como particular, vou precisar de um advogado que defenda os meus interesses nesse caso. Direito administrativo, aqui a gente tem o direito público, tá? E eu tenho aqui dois cenários. Eu tenho o advogado que vai atuar na defesa do cidadão, né? Caso algum órgão, alguma entidade
pública vier para cima de mim com algum questionamento, e eu também vou ter, né, o procurador municipal, o advogado do Estado, que vai, né, não o advogado que atua de forma gratuita para as pessoas com o Estado pagando, tá? Mas o advogado do Estado que vai trabalhar fiscalizando e fazendo cumprir os princípios da administração pública, tá? O direito administrativo, ele trata-se de um direito público, um direito que visa um bem comum e a atuação, tá? Das entidades, dos setores administrativos, dos parlamentares, são N situações que podem acontecer, né, aí com base no direito administrativo. Por último, não menos importante, a gente tem o direito constitucional. Quando a gente fala do direito constitucional, eu vou ver uma atuação, é claro, mais, digamos, socialista, né? Porque eu tenho um viés, eu tenho uma Constituição completamente garantidora, né? É claro que no artigo 5º a gente se depara com algo liberal, uma Constituição que fala, olha, cuide da sua vida e você pode cuidar da sua vida com base nisso daqui, certo? A partir do artigo 6º da Constituição, eu já vejo mais uma Constituição que digamos, que direciona o cidadão à forma de como ele vai, o que ele vai fazer e o que ele pode fazer, né? E o advogado que atua na área constitucional, ele vai cuidar e defender os direitos do cidadão no geral. E fazer com que, né, a gente não tenha, e não, com que nós não sejamos lesados, né, de certo modo, nas nossas garantias, porque o direito constitucional, ele vem para garantir inúmeros direitos que nós temos, e se não for, né, acompanhado e cuidado com profissionais voltados para isso, a gente pode, em dado momento, ter aí sérios prejuízos, né, na sociedade. Como eu expliquei para vocês, então, a OAB ela é um órgão, uma estrutura, né, que possui pessoas vinculadas a ela, tá, como advogados, e aí a gente vai ver que eu também vou ter estagiários vinculados à OAB, né, estagiário, que ele também tem um número de OAB, ele vai pagar ali anualmente uns R$60, R$50, para ter a carteirinha da OAB de estagiário, e é claro que ele não vai poder atuar, por exemplo, ele não vai poder fazer uma audiência sozinho, mas ele pode acompanhar o advogado, ele vai poder peticionar nos processos, diferente de uma secretária, por exemplo, né, que só pode, digamos, fazer a parte administrativa, né? O estagiário, ele vai ter acesso, ele vai ter login, tudo certinho, para fazer e cuidar de todas essas demandas. Além disso, a OAB, ela é constituída por um conselho federal, que tem eleições com frequência, nós temos os conselhos seccionais e nós temos as subseções. Em Araxá, tem a subseção. Dentro dessas subseções, a gente tem as caixas de assistência dos advogados, que basicamente é para dar algumas assistências ao advogado, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que em Belo Horizonte, por exemplo, a caixa de assistência dos advogados, eles criaram uma academia para os advogados, né? Se você é advogado, você pode ir lá treinar, fazer seus exercícios tranquilamente, de forma gratuita, no horário que você quiser, né? A academia é para o advogado. Quando você estiver gestante, sendo advogada, às vezes, se você for lá e solicitar, a Caixa de Assistência vai enviar para você um kit, né, para
para esse primeiro momento da chegada do bebê. Então, é bacana nesse sentido, né, ter a caixa de assistência dos advogados. O que acontece? Comecei a falar para vocês sobre o estágio, sobre o estagiário. E aí a gente começa a falar sobre o estágio, né? Dentro da faculdade mesmo, eu não sei quem aqui já teve, conheceu, às vezes ali, um núcleo, né, de prática jurídica dentro da universidade, mas geralmente existe o NPJ. Lá, inclusive, muitas pessoas vão para conseguir, né, entrar com um processo sem precisar pagar o advogado, né? Porque para fazer com que os alunos tenham prática jurídica, tenham acesso, né, àquela rotina, as faculdades, eles criam esse núcleo de prática que a pessoa procura, fala, olha, eu preciso disso, disso e disso. Eles vão e fazem um cadastro, entra com a ação para a pessoa e cuida e acompanha os processos, é claro, né, que tem um coordenador do MPJ que vai verificar se está sendo tudo feito de forma correta, se a pessoa está tendo uma defesa de forma satisfatória, né, se está acontecendo dentro dos limites da lei, tudo isso é acompanhado pelos coordenadores. E aí, o que acontece? Além de existir, né, esse núcleo dentro da faculdade, que infelizmente não consegue atender todos os clientes, né, e felizmente, na verdade, a gente tem inúmeros órgãos que pegam estagiários de direito. Às vezes a gente se depara com estagiários no PROCON, na Defensoria Pública, na Promotoria, nossa, são muitos lugares. E às vezes até em escritórios particulares, né? E o que isso é bom? O estágio em si, não só dentro da área do direito, ele desperta e vai fazer com que o aluno ele tenha um contato, ele consiga entrosar, digamos assim, com aquelas demandas, com aquela área, com o que está acontecendo, né? Então, o estágio ele vem para envolver, direcionar e trazer uma certa habitualidade para o estagiário. Como eu disse para vocês, é claro, ele não vai poder fazer tudo, né? Mas ele vai mostrar, digamos assim, olha, aqui funciona desse jeito, né? Então, e o que o estagiário pode fazer? Ele vai poder fazer carga. Isso hoje é pouquíssimo usado. Depois de 2016, os processos eles são eletrônicos. Então, o que acontece? O seu processo ele é digital, né? Tudo é dentro de um sistema que antigamente não existia. Então, antigamente eu chegava lá e falava assim, ó, eu quero o processo do Joãozinho. Eles me entregavam 1, 2, 3, 10 pacotes, e lá ia eu embora com esse processo do Joãozinho para ler. O advogado, ele tem permissão para fazer isso, e o estagiário, tanto quanto advogado, também pode fazer carga. É claro que ele tem que assinar com o número do AB, tudo certinho. Retirar, devolver, assinar as cargas, né? Pegar a certidão. Às vezes o advogado precisa tirar uma certidão, às vezes ele precisa levar algo na secretaria. O estagiário pode fazer isso, né? E também, quando a gente fala de determinadas petições, as chamadas petições intermediárias, né? São petições com cunho mais simples, às vezes uma manifestação simples. Por exemplo, eu estou cobrando o Antônio da Silva Sauro, e o oficial de justiça já foi 2 vezes no endereço dele, não achou, já procurou ele na casa da mãe, não achou, já procurou ele no trabalho que indicou, não achou, e aí eles vão, né, falar, ó, Natália, preciso que você se manifeste com o novo endereço do Antônio. A Natália vai, né, ela pode ela mesma fazer a manifestação como advogada, mas
pode ser que a estagiária da Natália, sei lá, Amanda, ela faça essa petição e pode assinar essa petição, tá? Mas é claro que às vezes por exemplo, uma petição inicial, determinado tipo de petições não vão ser aceitas, tá? A gente está falando aqui, é claro, de petições simples, certo? E é claro, né, gente, acompanhar, e isso é muito importante, e eu acho muito importante trazer o estagiário para praticar e participar, né, dos atos extrajudiciais, questão de negociação, acompanhar audiências, né? A gente tem hoje juízes muito tranquilos com relação a isso, ao acompanhamento de audiências, para que o, o novo, né, o novo bacharel tenha ali um primeiro contato e não fique, né, depois, digamos, navegando, né? E basicamente, quando a gente fala da figura do estagiário, é isso, né? Ele vai atuar de forma, digamos assim, um pouco reduzida com relação ao advogado. Ele não pode fazer tudo que um advogado pode fazer, mas ele também não está completamente restrito, né? Ele pode sim liberar, digamos, os fluxos, né? E fazer com que as coisas se deem de forma mais tranquila dentro de um escritório de advocacia. E é claro, gente, o estagiário, ele não é, tá, empregado. Ele está ali mais no sentido de aprender, é claro que desenvolver os seus conhecimentos e levar aquilo de novo que ele tem, mas além disso, o estagiário, ele está basicamente ali para aprender, né? A, a atuação do estagiário é basicamente, né, pedagógica. Então, eu também não posso exigir do estagiário um conhecimento técnico preciso, eu não posso exigir do estagiário domínio, né? Ele está ali para aprender, conhecer, se habituar e ajudar para o funcionamento da do escritório, das rotinas jurídicas. E é claro, gente, assim como, né, o advogado ele vai ter que observar o que ele pode, o que ele não pode, né, dentro ali do que está no estatuto da OAB, o estagiário ele também vai precisar acompanhar e seguir com base no que está dentro do estatuto da OAB, tá? Podendo, inclusive, assim como o advogado, sofrer punição, ter a sua carteira da OAB suspensa, inativa, ou até perder o direito, né, de ter um número de OAB. Mas isso em caso muito grave, tá, gente? Não é assim tão simples e tão automático, não. Lá dentro, a gente vai, dentro do estatuto da OAB, a gente vai ter noção de tudo que são os direitos, todos os direitos e todos os deveres, né, do estagiário. Assim como, é claro, eu disse para vocês, do advogado, certo? É muito importante a gente lembrar que o advogado vai ter sempre que supervisionar, tá? A atividade do estagiário no ambiente jurídico, certo? Para que não aconteça e não tenha nenhum problema dentro do fluxo e do andamento do escritório de advocacia ou do órgão em que ele esteja atuando, seja Receita Federal, seja Fórum, Defensoria Pública,
ou lá no núcleo de prática, sempre será necessário que um advogado esteja acompanhando e supervisionando todas essas atividades, certo? Uma coisa muito importante, eu não sei se vocês já teve contato, têm contato com isso, quando a gente fala de um escritório de advocacia, né, para que se dê bem e para que a gente não tenha prejuízos na comunicação, eu vou precisar de checklists, tá? Isso facilita, tá? O relacionamento de advogado, estagiário, recepcionista, secretária e tudo mais. Essas estratégias, essas listas de tarefas diárias, esses feedbacks, esses checklists, eles vêm para melhorar o funcionamento do escritório, tá? Por quê? Eu vou ver que o advogado, ele é a cabeça do escritório, isso é certo. Mesmo que a gente tenha lá um advogado ou 10 advogados dentro do escritório. Eles são as pessoas que são as cabeças do escritório. Mas eu vou precisar do estagiário. O estagiário também é importante. Eu vou precisar da secretária. A secretária também é importante. Então, criar cronogramas, criar procedimentos operacionais padrão para direcionar vai facilitar muito o dia a dia, né, de todas essas pessoas. Eu, hoje, advogada, né, me recordo de momentos em que, às vezes, eu estava lá como estagiária, secretária, e às vezes a pessoa chegava e falava assim, eu quero falar com o fulano falou para mim que hora que essa pessoa chegasse, eu poderia resolver. Mas o cliente, ele quer, às vezes, em certos momentos, lidar com o advogado. Ele não quer falar com o técnico, ele não quer falar com o estagiário, ele não quer falar com a secretária do advogado, ele quer falar com o advogado, né? E eu preciso cuidar para que não acumule e não sobrecarregue um ou outro. Né? A rotina no ambiente do escritório é basicamente isso: criar, digamos, esse entrosamento, né? Praticamente é necessário, né? É importantíssimo dentro de um escritório. E assim, eu quis trazer essa percepção hoje. Quem é o advogado? Por que o advogado existe? Qual que é a importância do advogado dentro da sociedade? Quem é o estagiário? O que ele pode, o que ele não pode fazer, tá? Para que a gente consiga traçar uma linha de raciocínio e entender, olha, este está aqui e este pode fazer isso. Este está aqui e esse não pode fazer isso, ou este pode fazer isso. Porque, por exemplo, a secretária ela não vai poder assinar como se estagiária fosse. A secretária com carteira assinada de secretária, ela será secretária. Ela não é estagiária. Ela não vai poder fazer carreira de processo, tá? Então, isso é muito importante a gente saber e ter o conhecimento, porque quando a gente fala, né, da atuação de vocês em serviços jurídicos, vocês vão estar ali inseridos na parte administrativa, é claro, mas vocês em determinados momentos vão precisar entender e estar muito alinhados a quem e qual o papel de cada pessoa, né, para ajudar no funcionamento, né, desse escritório ou desse ambiente jurídico, né, não só o escritório, como outras possibilidades podem surgir aí para o técnico em serviços jurídicos. Inclusive, né, no ambiente empresarial, tendo em vista que os serviços jurídicos ele tem acesso, a, por exemplo, a matemática, contabilidade, isso facilita, né, e gera valor para dentro da empresa, para a questão de organização e funcionamento da empresa, e, às vezes, tira ali a sobrecarga de um advogado, por exemplo, né? O papel do técnico em serviços jurídicos, basicamente, é esse: trazer e melhorar e ajudar no funcionamento, né, desses ambientes. E é claro, gente, esses dias uma pessoa estava conversando com o meu marido e falou assim que porque
tem que parar de falar sobre política quando vai falar sobre economia. Infelizmente, eu tenho uma percepção da seguinte forma: direito, política e economia são três ciências que elas vão se falar constantemente. Elas vão se chocar a todo momento. Então, eu preciso, né, como eu disse para vocês, adquirir inúmeros conhecimentos, ter uma noção ampla da realidade, de quem eu sou, o que eu posso fazer, aonde eu posso atuar, de que forma eu posso atuar, como e quando o meu estagiário pode atuar, como e quando a minha secretária pode atuar, para fazer com que as coisas se deem bem, se deem bem, para fazer com que o escritório funcione. É uma ciência que ela vem e ela muda para melhor ou para pior a vida das pessoas, né? Na verdade, não só o direito, mas inúmeras ciências. Então, você que está aí hoje vendo sobre serviços jurídicos, questão de legislação, se apegue a isso, né? E use essa ciência para um bem maior, para movimentar e para facilitar a vida das pessoas que você vai trabalhar junto, né? O técnico em serviço jurídico, ele vem como também um facilitador da vida do advogado, do escritório, melhorando a rotina jurídica. Gente, por hoje, para hoje, né, a gente fica até aqui, né? Eu quis trazer um pouco, clarear um pouco desse entendimento de quem é, quais os papéis, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, como surgiu, né, a figura do advogado, que a gente tem ele hoje respaldado, inclusive, pela legislação, que é necessário, e é claro, trazer esse entrosamento, né, a princípio, para vocês. A gente tem aí no nosso próximo encontro mais algum tanto bom de matéria para falar, mas eu quero me organizar, trazer uns slides para você, para vocês, para a gente ir acompanhando e fazer algo tranquilo e não tão cansativo e mais didático, tá? Agradeço, desejo bom finalzinho de ano, um excelente 2026, uma excelente noite para vocês. Obrigada. Boa noite.